Hoje no Brasil a idade penal é 18 anos de idade. E eu defendo exatamente que continue com 18 anos de idade. Só que tem um porém. Tem duas correntes que uma entende em manter os 18 anos de idade, manter do jeito que está e ponto final. Essa é uma corrente minoritária no Brasil. Tem uma outra corrente majoritária que defende que a idade penal possa diminuir para 16 até 14 anos de idade. Porém, tem uma terceira corrente que é o que eu defendo. Hoje, um adolescente já responde pelo seu crime. Ele vai ser internado, ele vai ter a sua liberdade restritiva igual ao adulto. Aquela falácia que adolescente comete um crime e não responde pelos seus atos é mentirosa, que não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente. Qual é o problema aí? Eu defendo a terceira via, que é o seguinte: manter exatamente do jeito que tá, porém, o Estatuto fala que, independente do crime do adolescente, ele poderá ser internado num prazo máximo de 3 anos. Eu defendo que este artigo de lei do Estatuto, que ele possa ser alterado por maior tempo, porque vai beneficiar... Reclusão, no caso. Vai beneficiar aqueles que querem a redução e vai beneficiar aqueles que não querem a redução. Porque qual é a ideia? A ideia daqueles que querem a redução é que entende que, por exemplo, o adolescente que comete um homicídio vai ficar no máximo 3 anos internado. Então vamos aumentar esse tempo. Vamos aumentar para 6, para 9 anos de idade. E aí tem uma pegadinha bem interessante. O Código Penal, o artigo 121 do Código Penal, ele fala do homicídio. E a pena do homicídio simples é de 1 a 6 anos. Veja bem, hoje... Para um adulto. Para adulto. Sim. Código Penal, adulto. De 1 a 6 anos é a pena. Se a pessoa é réu primária, tem residência fixa, tem emprego fixo e outras qualidades, o juiz ele vai estabelecer de 1 a 6 anos próximo a 1 ano. Mais ou menos. Um outro exemplo. Ele não tem residência fixa, não tem emprego, ele vai pegar a pena máxima, 6 anos, por exemplo. Só que no Brasil, o Código Penal fala que se tu cumprir de 1/6, tu vai pro semiaberto. Então, de 1/6 de 6 anos é 1 ano. 1 ano tu cumpriu, tu matou um adulto matou outro adulto, em 1 ano ele vai pro semiaberto. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, hoje o semiaberto tá lotado, ele vai direto pro aberto, porque tem que beneficiar o réu. Se o semiaberto tá lotado, as vagas tá lotada, por exemplo, a lei obriga ele pro aberto. Então, automaticamente, a cada 10 adultos que cometem um crime, ele completa 1 ano e automaticamente ele vai pro aberto. No máximo ele vai pegar uma tornozeleira, mas vai pra casa. Adulto, hoje. Adolescente cometeu um crime, vai ficar 3. Hoje. Qual é o pior? Cometer um crime de homicídio adulto ou adolescente? Hoje, o pior é o adolescente de 3 anos. E as pessoas não sabem disso. Só que tem um detalhe também. Mesmo assim, eu defendo que o Estatuto da Criança e Adolescente aumente esse prazo de 3 anos para 6 ou para 9, dependendo do crime. Se for um crime qualificado, se for um crime que tem uma repercussão geral, se for um crime de, por exemplo, de estupro, crimes assim que choca a sociedade, por exemplo, um crime de terrorismo, enfim, outros crimes que pode fazer com que o adolescente possa ficar 6, 9 anos, 10 anos internado. Porque qual é a ideia da internação? A internação para adolescente, ele recebe educação dentro da fase. Ele é obrigado a estudar. Ele é obrigado a se qualificar dentro da fase. Adulto, não. Tu não tem educação. Se tu não quiser, tu não te qualifica. Então, hoje, o adolescente, a reincidência adolescente, a cada 10 adolescentes que cometem um crime, ele vai sair, depois de cumprido o seu tempo, por exemplo, 3 anos, e vai reincidir naquele crime. Ele vai ficar no crime. O adulto, a cada 10, 7 vai reincidir. Isso não é o que eu tô falando. É o Conselho Nacional de Justiça, que os senhores podem confirmar no site do Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje as pessoas se chocam com o crime de um adolescente que vai pra mídia, isso vende na mídia, só que não se choca quando o adulto comete um crime, porque é normal o adulto cometer crime. Então, qual é a ideia aí? A ideia, sim, é manter a maioridade penal ou a idade penal, já respondendo a nossa pergunta do professor Zé, aos 18 anos de idade, porque o adolescente, ele tem um tratamento de recuperação, já que não tem pena de morte no Brasil. Ele vai cumprir a pena, seja adulto ou adolescente, vai voltar para a sociedade, mas que ele consiga voltar reeducado, ressocializado. E hoje, o adolescente, ele consegue se reeducar ou se ressocializar muito melhor ou numa proporção maior do que o adulto hoje. E se nós aumentarmos a pena para o adolescente e ele fique lá na fase, por exemplo, a ideia é que ele cumpra a pena que ele cometeu, mas que ele cumpra na fase.
e não na cadeia, porque na cadeia a tendência é ele piorar do que ele melhorar. Por isso que eu defendo que a idade penal continue aos 18 anos de idade.